Boa noite, gente. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho e aí a gente já começa a falar sobre a sincronicidade, tá bom? E aí, para quem não me conhece, eu não sei se todo mundo que entrou me conhece, eu sou psicóloga, especialista em psicologia analítica e decidi montar aqui essas lives toda segunda às 9 para a gente falar um pouquinho sobre os conceitos que Jung prega dentro da teoria de uma forma mais simplificada para a gente conseguir entender na prática, né? Porque passar de uma forma muito técnica é ruim porque aí só serve para quem é profissional da área e não vai compreender muito bem, né? E eu acho que o mais importante é a gente conseguir compreender a teoria na prática, né? Até porque eu sei que nem todo mundo faz terapia e se faz nem todo mundo nessa abordagem. Então, para que consiga perceber isso no seu dia a dia, eu acho que é o mais importante, né? E aí, isso que me motivou a criar essas lives. As outras lives estão salvas no YouTube. E algumas eu consegui salvar no IGTV, que começou a disponibilizar depois, né? E nem sei como é que começou a disponibilizar, porque eu não entendo muito bem dessas coisas de internet, Instagram, né? Eu sou meio leiga, né? Então, parte tá aí, mas tudo tá no YouTube. Só tem uma live que tá meio falhadinha, que foi a que a gente teve com a Nutri, mas que depois de uns 6 minutos ela ficou legal, né? Acho que a conexão da minha internet não tava muito boa. Deixa eu ver quanto tempo a gente já esperou o pessoal. 3 minutinhos. Acho que 3 minutinhos tá bom, né? O pessoal vai entrando conforme for conseguindo, né? O que me motivou a falar sobre a sincronicidade? Eu me lembro que em algumas das lives alguém pediu, né? E além de a sincronicidade ser algo que a gente vivencia em vários momentos da nossa vida e a gente não se dá conta, a gente fica achando que é só uma coincidência qualquer, né? Por isso que eu coloquei coincidência, acho que não, né? Pode ser muita coisa, né? Pode nos trazer muitas coisas e nos querer dizer muitas coisas. Então, por esse motivo, juntando com os outros conceitos que eu já trouxe, né? Eu acho que a sincronicidade vem dar continuidade a esse esquema de conhecimento que eu venho passando para vocês, né? A sincronicidade, ela é considerada, né, uma coincidência significativa, né? Ela é uma conexão do nosso mundo interno, da nossa mente com o mundo externo, né? Isso acontece simultaneamente ou não, né? Eu posso ter o contato com essa informação mentalmente primeiro e depois ela acontecer. Não tem uma regra, né? A sincronicidade pode acontecer de várias formas. Como toda a teoria do Jung, ela não se resume só ao trabalho da mente psique humana, porque a gente precisa estar em contato com o universo do lado de fora. Então, o processo de individuação, como a gente já falou, de autoconhecimento, a gente precisa do mundo externo para nos ajudar a se conhecer, né? Então, assim, sem uma pessoa para eu jogar minha projeção, sem qualquer outra coisa que esteja aqui fora para me colocar em contato com esse interno, eu não consigo. Sozinho eu não consigo trabalhar o autoconhecimento, né? Eu preciso dessas situações para conseguir trazer de volta e pensar sobre, né? E aí eu trouxe um pouquinho da projeção, porque lá na frente eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso associado à sincronicidade, né? E o que aconteceu para o Jung trazer essa teorização da sincronicidade? Lá em Zurique tinham muitos físicos, né?
e era lá onde ele morava. E aí, conversa vai, conversa vem, ele era próximo de muitos, inclusive do Einstein e do Pauli, que o Pauli, ele vem escrever, ele vem participar, né, de um livro que era Natureza e Psique, e aí ele fundamenta a questão da sincronicidade, né? E o que aconteceu? Diante desses assuntos, dessas conversas que eles tinham lá, ele percebeu que existia uma semelhança entre a física moderna e a psicologia analítica. E aí ele foi conversando sobre isso, e aí sempre tem, né? Por mais que naquela época tinham pessoas que não eram da parte psicológica, tinha muita gente que sentia bastante afinidade e acabava indo estudar, né, um pouco sobre isso, porque no final tudo se liga, né? Todas as ciências, elas acabam se ligando de alguma forma. Nada dá pra gente usar sem ter contato, né, com outras ciências. Eu não consigo usar só a psicologia, eu preciso de outras ciências, como as outras ciências também precisam da psicologia, né? Tudo tem ligação nesse universo. E até justificando a sincronicidade, né? Então, ele começou a fazer esse paralelo entre a física moderna e a psicologia analítica. E aí trazendo um pouco para nós, né? A gente que é ser humano, a gente sempre busca um porquê para tudo que acontece. Tudo tem que ter uma causa, né? Tudo tem uma causa e um efeito. Eu sempre falo que a gente tem a síndrome de São Tomé. Eu tenho que ver para crer, tem que ser algo palpável, porque tudo que não é palpável, eu tenho uma séria dificuldade de conseguir compreender, né? Não é a maioria das pessoas que tem facilidade com coisas que não são concretas, né? A maioria, assim, tem que ver, pegar, olhar e falar, é isso por causa disso e disso e disso, né? Então, é algo que é do ser humano, não é em específico de um tipo de pessoa ou de outra. É a grande maioria dos seres humanos buscar essa causa e efeito. Só que tem muitas teorias e muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não vai conseguir racionalizar, né? A gente vai precisar olhar de um outro lugar, porque às vezes a gente vai até tentar racionalizar, mas depois a gente vai olhar e falar assim, não é isso, né? Não adianta eu ir por esse caminho que não vai rolar, né? Então, às vezes o racionalizar não vai adiantar. Ficar sempre buscando uma causa também não vai adiantar. Então, o que foi que o Jung viu na física? Obrigada, Márcia, agradeço. O que o Jung viu na física que fez com que ele percebesse essa semelhança com a sincronicidade? Foi a decomposição dos elementos radioativos, que não se tinha explicação de como aquilo acontecia e por que acontecia aquilo, né? Era simplesmente ele se decompõe. Eu conseguia saber mais ou menos em que momento isso ia acontecer, mas como, por quê, eu não conseguia descobrir, né? Então ele falou, isso faz sentido, né? Porque ele já vinha percebendo essas questões com a sincronicidade, que não tinha explicação, mas que isso aqui tá me falando alguma coisa. E aí ele foi tentar buscar, né, na ciência para tentar justificar para que as pessoas pudessem, né, acreditar naquilo que ele estava falando, né? Simplesmente aquilo é porque é, né? Tipo quando mãe fala, por que não? Por que não? Porque se eu disse que é não, é não. Né? Só que a diferença é que a mãe pode explicar, mas tem coisas que não. Eu não quero e acabou, né? Então, a sincronicidade é definida como essa coincidência significativa entre eventos psíquicos e físicos, né? E ela se manifesta, na maior parte das vezes, em momentos em que a gente tem um rebaixamento da consciência. E quando isso acontece? Quando a gente está sonhando, quando a gente dorme, a gente tem esse rebaixamento da consciência, né? Onde vem o sonho e traz mensagens do inconsciente através de símbolos, né? E eu tenho vontade de vir aqui um dia falar para vocês sobre os sonhos. Eu acho que sonho é importantíssimo e é o material mais importante que o Jung trabalha dentro da abordagem dele, né? Então, as pessoas que fazem análise comigo, eu sempre peço para trazer o sonho, porque ele é
é parte integrante do processo que quando você começa a olhar para ele, você fala, meu Deus, entendi um monte de coisa, muitas outras eu vou ter que parar para pensar e refletir, ter vários outros sonhos para conseguir construir uma linha de pensamento acerca daquilo, mas já deu uma luz num lugar que estava escuro, né? Então o sonho ele é extremamente importante por isso. E quando a gente tem alguns devaneios, que a gente está lá no mundo paralelo, no mundo da lua, e aí a gente tem essas manifestações da sincronicidade, né? E aí dá uma impressão de que a gente está ligado, assim, com a frequência do universo. Sabe, quando você tá ali, tal, naquele mundinho lá, dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, de repente você tá lá viajando, aí vem um pensamento, alguma coisa na sua cabeça e você... Nossa... É tipo quando tem interferência na rádio. Você tá lá na estrada tal, e daqui a pouco tem uma interferência de uma outra rádio, nada a ver com nada, na rádio que você tá no seu carro. Né? Me dá essa impressão quando eu falo de sincronicidade, a forma como eu percebo ela. Né? Eu tô lá numa frequência e de repente ela dá uma atravessada e entra na minha frequência. E aí depois volta ao normal. Né? Então, foi um exemplo que eu pensei assim que fica mais tranquilo. Mas pensando na questão do sonho, e isso acontece em algumas vezes quando tem algum tipo de tragédia, algum acontecimento muito grande, né? Eu durmo, tenho um sonho lá que um avião caiu, e no dia seguinte, quando eu acordo, a TV tá ligada, e quando eu olho lá, um avião muito próximo, com características muito próximas daquela que eu sonhei, acontece, né? E é um sonho, né, premonitório. E aí você fica até meio fora de realidade, de pensar que você tá tendo... Ai, como é que fala? Adivinhação, né? E na verdade não é bem isso, né? Isso pode acontecer uma vez e nunca mais acontecer, né? E aí, quando eu pensei nesse exemplo do avião, eu lembrei das Torres Gêmeas, que depois que aconteceu, tiveram muitas pessoas que apareceram na TV falando que tiveram esse sonho, e não necessariamente no dia ou no dia anterior que aconteceu, mas que tiveram um sonho próximo do acontecimento das Torres Gêmeas e depois acabou acontecendo, né? Então, tentando exemplificar um pouquinho da sincronicidade para vocês. Se vocês não estiverem entendendo muito bem, pode me perguntar pra gente ir dando continuidade sem ninguém ter nenhum tipo de dúvida frente à sincronicidade. E aí, pensando num exemplo muito prático que com quase toda certeza já deve ter acontecido com alguém, né? De repente, um amigo que tá afastado da gente sonha com a gente. E aí acontece, né, a coincidência de você encontrar ele na rua, ou de repente ele sonhar com você e decidir te ligar, né? E aí você, nossa, quanto tempo, né? A gente não se vê e tal, como que você tá? Tá tudo bem e tal. Nossa, sonhei com você. Por isso que eu te liguei. Ai, que bom que eu te encontrei, porque eu sonhei com você tem uns dias. Mas eu não entendi bem o sonho. Ah, mas o que você sonhou comigo? Aí a pessoa começa a contar o sonho. E aí você vai quase perdendo a cor, desmaiando, desfalecendo, né? Porque você fala, como é que esse ser de luz não sabe nada da minha vida? A gente não tem contato há tanto tempo. E como é que ele foi sonhar uma coisa que faz todo sentido nesse momento que eu tô passando, né? Então, como explicar uma situação dessa? Como é que você encontrou essa pessoa que não faz parte mais do seu rol de amigos, de conhecidos, de pessoas que estão dentro da sua rotina, né? E de repente ela vem e te conta um sonho que você fica passado com o teor de realidade que o sonho te traz pro momento em que você tá vivenciando. E aí você fica tipo, mas por quê? Mas pra quê? Mas quando? Onde? Né? Como é que a gente explica esse fenômeno? Né? E aí a gente vem com a sincronicidade para explicar. Sim, quando você pensa na pessoa e de repente ela te manda uma mensagem ou ela aparece, né? Também é uma sincronicidade, porque a gente está ligado com a mente
e o mundo físico também, né? Então, isso é muito real, né? De coisas que a gente está pensando, e aí a gente pode pensar naquela questão da lei da atração, né? Que eu atraio aquilo que eu fico, né, pensando, que eu transmito, né? Se eu tô colocando no universo, eu tô pedindo, né? Então, eu tenho essa coisa da questão da sincronicidade ligada com essa lei da atração, né? Aquilo que eu vou mentalizando, eu consigo trazer. Claro que não é uma mágica, né? É um processo, não é só pensar, só, né? Algumas coisas a gente tem que pôr em prática para conseguir chegar lá. E aí, pensando nisso, eu tive, né, uma sincronicidade muito engraçada acerca desse assunto, porque uma colega falou pra mim de uma peça, de uma apresentação que estava tendo de dois psicólogos, que era bem legal. E eu, né, sempre vou deixando o tempo passar, porque eu sou assim, né? Essas coisas que me tiram de casa, eu acabo sempre deixando para depois. E aí eu acabei esquecendo, enfim. E aí meu marido tinha uma promoção da Vivo, que ele tinha lá, podia pegar ingresso lá, e escolheu uma peça pra gente ir. Eu nem perguntei nada, simplesmente me arrumei e fui, né? Quando eu cheguei lá, eu vi o nome inconscientemente. Aí eu falei, alguém já me falou sobre isso, não me lembro quem, mas alguém me falou sobre. E tudo bem, né? E aí, ok, entrei na peça. Era uma peça de dois psicólogos, que era sincronicidade pura, não tinha outra coisa que era trabalhada naquela peça, porque tinha participação das pessoas da plateia, que talvez algumas pessoas pensem que é combinado, mas como eu tava lá, eu percebi que não, porque eles jogam os bichinhos lá em quem cair, vai descer lá para participar. E você vê ali a sincronicidade acontecendo na frente da sua cara e você fala, não é possível, mas é, né? Então até indico para vocês, quando a pandemia acabar, a gente puder sair de casa com segurança. Eu não sei onde eles vão estar, mas eles têm Instagram, eles têm vídeos no Instagram que trazem alguns pedaços da apresentação para que vocês possam ver a questão da sincronicidade acontecendo ali na hora, né? Então, eles são bem legais nesse sentido e nessa exemplificação que eu tô dando para vocês. Sobre sonhar e lembrar de alguém que já conheço, acredito que seja mais fácil de entender para mim do que em um avião, por exemplo, que não parece não ter nenhuma relação. Como isso se conecta? Então, eu não entendi muito bem, mas sobre sonhar e lembrar de alguém que eu já conheço, acredito que seja mais fácil de entender para você, certo? Do que em um avião, por exemplo, que parece não ter nenhuma relação. Como isso se conecta? Então, falando da sincronicidade, ela tem essa conexão da minha mente com o mundo físico, com o que está acontecendo e até o que vai acontecer. Então, eu tenho esse sonho premonitório onde eu vejo um avião caindo. Pode ser que nunca caia esse avião e simplesmente eu fique com esse sonho. Mas pode ser que isso aconteça e seja um avião da mesma cor que eu sonhei, batendo na mesma torre que eu vi, e de fato isso acontecer amanhã ou daqui um mês, 2 meses, né? Então a gente pode pensar no filme que falava sobre as Torres Gêmeas. Quem escreveu esse filme não sabia que isso ia acontecer, mas aconteceu, né? Então é nessa questão de a gente ver histórias que são numa premonição mesmo. Vamos pegar uma premonição que as pessoas colocaram como se fosse acontecer, mas não aconteceu e depois de um tempo acontece, né? É essa conexão, né? É como sonhar com os acontecimentos da pandemia. Alguém tem um livro que, ai caramba, não vou lembrar o nome, que é um livro de criança que fala sobre uma pandemia no ano de 2020, se eu não me engano, né? Depois eu vejo o nome. Eu acho que a Luana sabe o nome, não sabe, Lu? É necessário que você esteja em um estado de desapego ou mente livre para que esses eventos da sincronicidade aconteçam? Sim, quando tem rebaixamento da consciência.
né? Você tem que estar num estado mais zen, né? Zen, no que eu digo, tá meio desligado, fora de órbita, dormindo. Ou de fato, sabe naquela sensação do déjà vu? Que você tá lá desapegado do mundo, aí você tem aquela sensação de aquilo já ter acontecido alguma vez? É mais ou menos isso. Depois eu vou pesquisar aqui o nome desse livro. É um livro de criança que... Ai, gente, eu não vou lembrar agora. Mas depois eu olho. E aí, né? Pegando esse exemplo da sincronicidade. Quem já usou alguns baralhos no processo terapêutico é através da sincronicidade. Dentro do livro do Jung, a gente tem um exemplo do estudo de Rini, que era um botânico que também estudava as questões da paranormalidade, de questões de psicologia, né? Parapsicologia. E aí, né, que o Jung pegou para observar e colocou na obra dele sobre sincronicidade. Ele separou um grupo de pessoas e numa sala, uma pessoa tirava uma carta de um baralho, né? E aí ficava lá mentalizando a carta, olhava a carta e tal. E aí em outra sala tinham outras pessoas. E quando a pessoa tirava essa carta do baralho, tinha uma outra pessoa que pensava nessa carta, né? Então, aí eles ficavam pensando, qual é a explicação disso, né? Por que que isso acontece, né? E aí foi quando Jung trouxe o conceito da sincronicidade. Isso, Realidades de Madhu, exatamente. Esse livro fala sobre a pandemia e ele nem foi escrito agora, né? Então, é uma forma de sincronicidade isso, tá? E aí o Jung denominou essa questão de sincronicidade, essa coincidência do tempo com o espaço e acontecer simultaneamente ou não é regra. Pode ser que eu tenha pensado sobre a pandemia, escrevi no livro e a pandemia só acontecer depois, né? É essa conexão que eu falo com o universo, de ter esse insight, essa coisa, vou colocar aqui e depois isso acabar acontecendo. É a sua conexão com o universo. É um assunto muito complexo, porque por conta da nossa necessidade de ver para crer, às vezes a gente não vai conseguir acreditar e tá tudo bem, porque é algo que eu tenho que me desprender e, sabe, não tem porquê e não adianta eu ficar buscando. Sente, vive e é assim que funciona, né? Mas tem muita gente que não vai dar conta e tá tudo bem porque acontece, né? Às vezes o meu tipo psicológico não me permite que eu seja tão desapegada da concretude, né? Então, a sincronicidade é essa relação da minha mente com o espaço e tempo do mundo externo, né? Esta carta do tarô tá aí faz 3 semanas, sim, mas sexta-feira vamos trocar a carta do tarô. E aí, pensando, né, nessa questão da sincronicidade, eu trouxe, né, um pouco do conceito do pessimismo e aí a gente junta com a questão da atração, né? O ceticismo e a resistência produzem disposições desfavoráveis no sujeito. Então, se eu não acredito, eu vou ficar arrumando sempre uma desculpa. Eu não vou conseguir passar de um estágio ali naquela situação, né? E aí, por que eu trouxe a questão do pessimismo? Porque às vezes a gente tem uma necessidade. Eu preciso de tal coisa. A oportunidade aparece na nossa cara. Vamos pensar na questão de um emprego. Eu tô precisando de um emprego, ou eu quero trocar de emprego, tanto faz. E aí, me ligam, brotam do além, brotam do chão. Você não mandou currículo, ou pelo menos nos últimos 2 anos você não se lembra de ter mandado um currículo ou de ter pedido indicação para alguém. E de repente, alguém te liga. Alguém te manda um e-mail, alguém te manda uma mensagem, um sinal de fumaça, uma pomba branca. E aí, você...
Ah, não, impossível. Deve ser trote. Não, não, como é que pode? Eu não mandei currículo pra ninguém. Aí, obviamente, você não vai passar nessa vaga, né? Porque você já tá rejeitando ela antes dela vir, né? Então, nesse sentido, a gente também tem uma questão de sincronicidade. Vem a energia e a gente joga ela fora, né? Então, o quanto é importante a gente ir se percebendo nesse universo que a gente está inserido. Eu quero muito comer um chocolate, né? E aí eu vou falar o que aconteceu comigo no final de semana, né? Quero tanto comer um doce, daqui a pouco grita o carro dos churros na minha porta, né? Ah, é o horário dele? Não, porque não tem horário, ele passa a hora que ele quer e o dia que ele quer também. Então, a gente tem, às vezes, um desejo e a satisfação do nosso desejo aparece, mas eu posso negar, falar que não é isso, deixar passar, né? E não viver, né? Simplesmente porque eu não acredito e porque eu não vou, e porque eu vou ser resistente a isso, né? Espera aí que tem uma perguntinha aqui. Às vezes acontece na televisão, estou falando algo e logo na televisão alguém fala também a mesma frase. Isto pode ser sincronicidade? Sim. Lembra quando a gente compra um carro, uma blusa, uma jaqueta, qualquer coisa, a gente fala assim, eu nunca vi um carro da cor do meu. Nunca vi um carro vermelho. Pois depois que você compra o seu, você só vê carro vermelho na rua, né? Então, a gente tem esses eventos sincronísticos acontecendo. Sincronia do mundo com o nosso mental seria algo assim. A gente é muita gente, mas nós temos uma sincronia com o mundo. Ou deveríamos ter, né? Para quem acredita. Quem não acredita vai ter essa conexão, mas não vai acreditar nos acontecimentos que vão vir, né? Então vai ignorar e tá tudo bem. Mas a gente tem essa ligação com o universo, a gente recebe, né, algumas vibrações aí que a gente pode acreditar ou deixar para lá, né? Tudo depende da crença de cada um. E aí eu também, né, pensei num exemplo de por que será que sempre aparece a pessoa ideal para eu fazer a minha projeção e depois esfregar na minha cara aquilo que eu preciso olhar, né? Eu acho que o exemplo da projeção e da pessoa que aparece para eu projetar é incrível, né? Por que eu sempre atraio o namorado X para me mostrar tal coisa? Por que eu sempre atraio um tipo específico de amigos para me mostrar tal coisa, né? Se isso não é sincronicidade, eu não sei o que é, né? Porque não tem uma lógica, eu não encontro essas pessoas no mesmo lugar, eu encontro essas pessoas no decorrer da minha vida em N lugares, né? E elas estão tentando passar uma mensagem que às vezes eu não tô vendo, né? Então eu olho essa questão da projeção e das pessoas que aparecem para me mostrar muito palpável, né? Como a gente já teve a live da projeção, eu pensei nesse exemplo porque eu acho que fica muito claro. Por que sempre aparece a pessoa certa para eu ver o que eu preciso ver naquele momento, né? Então, como que a gente explica esse fenômeno, né? Por que apareceu aquela pessoa naquele dia, naquela hora, para me falar tal coisa? E vamos pensar, né, na questão de um dia de sorte e um dia de azar, né? Como é que será que foi isso? Por que num dia eu consigo uma coisa e no outro eu não consigo? A sincronicidade é tudo isso que a gente não consegue pegar e nem justificar. Ela simplesmente acontece, né? É confuso mesmo. E, né, eu acho que, resumindo, né, fala para Luísa sobre os sonhos, que as imagens são simbólicas. Não podemos reduzi-los literalmente à imagem do avião. Devemos amplificar o que significa para ela e dentro de um contexto. Sim, pensando, né, na questão do sonho, quando aí a gente vai analisar o sonho do paciente, de cada pessoa, ele é completamente simbólico. Aqui a gente está falando de um acontecimento dentro do papel da sincronicidade, né? Mas quando a gente vai olhar o sonho de cada um, aí é outra história. Não é só o acontecimento ali propriamente dito. É tudo que aquilo significa para aquela pessoa,
né? O sonho, ele não vem com a mensagem ali escancarada. Ah, isso é isso e acabou. Não, ele vem de uma forma mascarada para a gente poder amplificar essa mensagem e entender o que isso está querendo dizer para mim, né? Porque o sonho tem um significado para cada sonhador, né? Independente da questão da sincronicidade. Eu posso ter esse sonho premonitório, mas quando eu vou analisar esse sonho, ele é um símbolo para mim, né? E aí eu vou amplificar diante daquilo que eu tenho na minha história, né? E aí, resumindo, né, eu acho que o conceito da sincronicidade é uma coincidência de um evento psíquico, como um sonho ou um pensamento, de um evento do mundo não psíquico, né? Eu tenho esse sonho, esse evento, esse pensamento, isso que veio da minha cabeça, e ele coincide com um evento fora da minha mente, de alguma forma, né? E aí eu peguei um exemplo do Jung, porque é um exemplo de atendimento psicológico, né? De algumas coisas que acontecem e a gente olha e fala assim, nossa, né? Por que isso foi acontecer agora e o quão sentido faz? Uma paciente dele trouxe um sonho onde ela sonhou com um escaravelho de ouro, né? E, né, o que isso significa para você? O que é isso? E ela era extremamente racionalista. Era 1 mais 1 é 2, preto ou branco, não tem um meio termo disso, né? E aí, estão lá no atendimento, conversando, ela falando sobre o sonho. E aí bate no vidro um bicho, né? E aí o bicho bate, não é uma vez, não é 2 vezes, ele fica batendo no vidro e Jung vai lá e abre a janela, né? E pega o bichinho, né? Porque eles gostam de bichinhos, as pessoas costumam gostar, né? E aí pegou o bichinho e era um besouro rosa, que era dentro daquela localização que eles estavam, era o mais próximo de um besouro de ouro que poderia, de um escaravelho de ouro que poderia aparecer. E aí a mulher ficou branca, passada, transparente, né? Como é que pode, nesse momento, esse treco bater na janela aqui na hora da minha sessão, quando eu tô falando sobre isso, né? E foi uma quebra desse racionalismo para ela, né? Onde esse evento sincronístico que veio o besouro bater na janela de algo que ela estava contando, de um sonho que ela teve, que ela conseguiu destravar essa questão de só trabalhar na racionalidade e conseguir perceber que existiam outros eventos acontecendo também no mundo, né? Então, a partir desse acontecimento, o processo terapêutico dela, o processo analítico dela, ele tomou um outro lugar, um outro patamar, onde eles conseguiram aprofundar algumas coisas e ela saiu do mundo extremamente concreto, né? Então, eu acho que esse é um exemplo que traz esse acaso, né? Mas que não é um acaso. Precisava acontecer para que ela se destravasse nesse processo analítico. E é basicamente isso que acontece. Claro que não é sempre, isso não é uma coisa, nossa, toda vez que eu tiver a possibilidade de ter aqui um evento sincronístico, a sincronicidade acontecer comigo, vai sempre destravar alguma coisa? Nem sempre, simplesmente às vezes é só ver um carro da mesma cor que o meu, né? É só ver alguém com óculos parecido com o meu. E ponto. Mas tem situações que isso vai ser muito importante para minha vida, onde eu vou vivenciar isso e o quanto eu vou conseguir aprender com essa história, e talvez não na hora, mas depois, né? E aí, pensando nisso, me perguntam bastante sobre a questão do tarô, e eu não vou falar só do tarô, eu vou falar da questão de cartas projetivas, que tem alguns pacientes que eu acabo utilizando algumas cartas, mas qual é o sentido? Não é ler futuro, porque ninguém lê o futuro, né? Aí é a crença de cada um, eu não acredito nisso. E aí, quando você tem uma carta projetiva, eu vou pegar aqui um exemplo de uma carta que eu tenho, e que eu gosto bastante de usar cartas que não tem nenhuma palavra, porque eu acho que a gente abre bastante para sincronicidade. Por exemplo, essa é uma carta OH,
ela é feita de aquarela, então tem muitas imagens que quando a gente olha, eu posso ver uma coisa na carta e a pessoa pode ver outra coisa, porque ela não é aquele desenho propriamente dito. Então, diante disso, o paciente conta alguma coisa sobre essa carta, ele explica o que ele vê nessa carta. E quando ele explica isso, quantas coisas vão surgindo no processo, né? E ele nunca um paciente vai tirar uma carta que não faça sentido para ele. Nunca. Talvez não faça sentido hoje, mas em 2, 3 sessões ela vai fazer sentido. Né? Em algum momento desse processo, a carta que ele tirou, a história que ele contou, ou seja lá qual foi a dinâmica que a gente realizou, vai fazer sentido, né? E aí, pegando isso, por que quando a gente vai aquele livrinho da Minuto de Sabedoria, a Bíblia, enfim, qualquer livro que a gente vai abrir ali no acaso, a carta que a gente vai pegar, e isso inclui o tarô, porque a carta ela tem um simbolismo, né? Tem muitas coisas que eu vejo na carta e é isso que é sincronicidade. Por que eu tirei a carta X naquele momento? Né? Por que eu peguei aquela imagem? Por que eu abri naquela página? Alguma coisa quer me falar, né? Então, isso é sincronicidade, é receber algumas mensagens e precisar pensar sobre elas, porque elas não vêm ali abertas para que eu olhe e fale assim, é isso, entendi. Não, é para eu pensar, é para eu exercitar esse pensamento. Às vezes as mensagens caem certinho, às vezes você tem que pensar sobre, né? Porque às vezes você fala assim, não é pra mim não. Não é pra mim não, acho que deu errado isso aí, hein? Aí depois de um tempo você vê que deu certo, né? Mas aí às vezes a gente tem que, né, dar certo sozinha, caladinha, porque a gente não quer contar pra ninguém. Durante essa pandemia tive 3 sonhos intrigantes pra mim. Buscando significados, encontrei claustro e perda de controle de aspectos da minha vida. Sincronicidade ou só elaboração do atual? Bom, sincronicidade, não sei, mas acredito que seja. Não, acredito que pode, né? A imagem que aparece, ela vem de uma forma sincronística, né? Porque faz sentido com a sua realidade, faz sentido com algo que você está vivenciando, e como todos os sonhos, vem com um toque para despertar do nosso processo de autoconhecimento, né? Então, eu não sei o que você está trabalhando, né? Se você está trabalhando a sua análise, enfim. Mas é um acontecimento, né? Que vem para você olhar e trabalhar questões pessoais, que é o objetivo do sonho, né? O sonho, ele traz muitas coisas importantes para a gente olhar do nosso processo de autoconhecimento, né? Então, dependendo do contexto inteiro do sonho, pode ter acontecido sim sincronicidades, né? Mas talvez a questão da elaboração do autoconhecimento, né? De você olhar para aspectos que talvez aqui na consciência, no aqui no agora não tá propício a olhar, vem o sonho para falar, olha para isso que vai ser importante, né? Então, a sincronicidade, ela é algo difícil de entender, difícil de explicar, né? Porque ela não tem essa coisa do isso é isso, a fórmula certinha, de como fazer e de como acontecer, né? Até porque eu acredito que dentro da teoria de Jung não tem muito disso, né? De você olhar isso é isso, aquilo é aquilo, e a gente conseguir ter uma receita, né? Se você olhar desse lado, esse vai ser esse, se você olhar do outro, vai ser esse e esse. O universo faz o favor de mandar as mensagens bem fáceis para eu entender, porque eu tenho dificuldades com enigmas. Resistência, talvez, para entender a mensagem que ele tá te mandando? Pode ser, né? A gente só consegue fazer uma análise mais aprofundada, né? Quando a gente entende a situação do paciente. Mas aqui pensando no genérico, né? E tudo isso que eu trago aqui é genérico, porque eu não tenho condição, né, de trazer a individualidade de todo mundo, né? Então eu trago de uma forma genérica
para que a gente entenda na maioria, mas de fato sempre o processo terapêutico é o mais importante e é o que mais vai trazer resultado pra gente. O universo nos mostra as várias sincronicidades o tempo inteiro. Nós que nem percebemos, sempre. Sim, porque a gente só percebe, a gente tende a perceber, a dar atenção para aquilo que é palpável, né? Para aquilo que tem uma causa e um efeito. Ai, aconteceu, ai, eu tirei essa carta. Ai, é que a carta é difícil você falar qual foi a causa, né? Porque você tá tirando uma carta aleatória num momento X que você nem foi preparado para isso. Você não conhece o baralho, não tem, né, uma causa, você só tira a carta. Mas tem alguns acontecimentos, tipo, ai, sonhei com o avião caindo. Ai, vida, pesquisei aqui no Google, alguém vai ter um filho, alguém vai engravidar, né? Então a gente vai nessa concretude. Tem muitas pessoas que eu conheço e até pessoas que iniciam um processo terapêutico comigo que pesquisam os sonhos no Google, aí trazem o significado. Aí eu falo, calma, vamos olhar para um outro lugar, né? Vamos aqui, o que é isso? Aí vamos amplificar o sonho. Porque se isso não acontece, mas eu preciso acreditar, porque se eu não acredito, não funciona. Se eu não acreditar, não tem como. Como melhorar essa percepção da sincronicidade acreditando nela? Você tem que acreditar. Não tem como eu querer acreditar porque eu sei que isso vai ser legal para mim. Não dá, né? Eu preciso acreditar na minha essência, né? Tem que ser algo que vem de dentro para fora. Eu preciso crer, né? Se eu não creio, não tem como. É a mesma coisa quando a gente vai conversar com uma pessoa que não crê na existência de um Deus. Se não partir de dentro para fora essa crença dela, não exista o que eu possa fazer que vai fazer com que ela passe a acreditar em Deus. Por mais que eu fale, olha, você precisa acreditar porque é importante, porque faz sentido, porque Deus existe. Mas ela começa a questionar, porque a essência dela é questionar, né? Aí é o que eu falei, né? É uma forma de pensar de cada um. E não tem certo e não tem errado, né? E, e é assim que funciona a vida, né? A gente dá conta, não dá conta e tá tudo certo. Sim, penso em falar sobre uma live dos sonhos. Acho que é muito bacana pra gente entender um pouquinho e tentar olhar para os nossos sonhos. Eu não vou falar que é uma coisa fácil. Dentro do processo terapêutico facilita um pouco, porque tem uma pessoa do outro lado para apontar algumas coisas pra gente. Porque quando a gente vai fazer a nossa autoanálise sozinho, a gente tem um monte de ponto cego, né? E aí eu vou explicar, né, um pouco por que psicólogo faz supervisão. Porque nenhum deles é detentor de toda a sabedoria do universo. Ele precisa ter o auxílio de um outro profissional que na grande maioria das vezes tem uma experiência além da dele no atendimento, para que ele possa pegar e falar assim: você reparou nesse ponto aqui? Você viu isso daqui? Ou você percebeu que esse paciente está pegando em algum ponto para você? Ele vai colocar a luz onde está escuro, né? Que é o que o psicólogo faz, que é o que o analista faz com o paciente. Às vezes eu tô ali, ó, batendo, não consigo enxergar. Quando eu vou para terapia, ele tá de fora da situação, ele consegue ter uma outra visão. Então ele olha, mas não sei como eu consegui olhar por esse outro lugar. Aí você olha e fala assim: não, nem tinha reparado que esse lugar existia, né? Então, esse olhar de outro prisma com o auxílio desse profissional faz com que a gente tenha essas outras visões e vá amplificando a nossa visão frente às coisas, né? Então, por isso da importância da gente trabalhar o autoconhecimento, da gente trabalhar o processo terapêutico. Por que não faz terapia só quem precisa, quem tá com algum problema ali no aqui e no agora? É porque o autoconhecimento ele acontece o tempo todo. Eu passo uma vida inteira tentando me conhecer, né? Tentando me separar da massa, do que todo mundo faz, do que todo mundo acha que é certo, né? E isso
um tempo ad eterno, né? Aceitar a própria essência auxilia a melhorar a interpretação dos sinais da sincronicidade? Sim, porque você passa a se perceber mais, né? A dar mais atenção para esses fenômenos, conforme eu vou me autoconhecendo, que de fato é aceitar a minha essência, conforme eu vou me conhecendo, eu vou entendendo qual é a minha essência, eu vou conseguindo escutar todos os sinais, né? Tem algumas pessoas que a gente conhece que elas conhecem, né, o corpo, elas escutam tão bem o corpo delas que elas conseguem perceber às vezes que elas estão com algumas questões patológicas muito antes de ter alguma manifestação física grande. Elas percebem que algo está errado e elas vão buscar o que é, né? Então, quando a gente tem essa conexão da mente com o corpo, a gente tem muita coisa boa acontecendo e muito insight, a gente está muito ligado com a gente, né? Com essa essência. O autoconhecimento ajuda na sincronicidade? Sim, né? Eu acho que entra nessa questão do se escutar, né? Do dar ouvido para as coisas que aparecem, do se perceber nesse universo, do perceber tudo que vem chegando até a gente, seja da forma que for, seja de uma forma concreta ou não, né? Porque a gente tende a querer tudo concreto, mas tem muitas coisas que não são concretas, palpáveis, que eu posso pegar, né? Tem muitas coisas que ficam aí no ar e a gente capta uma mensagem aqui que eu posso considerar ou não, que eu posso pegar e jogar fora, ou eu posso pegar e ir trabalhando com elas, né? A sincronicidade é tudo isso, né? A sincronicidade é vocês terem escolhido estar aqui, não estar em qualquer outro lugar, e o quanto tudo isso que eu falei para vocês fez sentido, né? O quanto talvez alguma coisa que eu falei durante esse tempo fez um sentido para cada um de uma forma completamente diferente. Isso é sincronicidade, né? Talvez eu podia estar vendo uma novela, vendo uma live de cantor, vendo um filme, e de repente tive um estralo e falei assim, eu vou lá assistir aquela live, acho que é legal. E aí falar, poxa vida, né, fez tanto sentido, né, eu nunca tinha pensado nisso, olha que coisa louca, né. Então, isso é sincronicidade, ela acontece o tempo inteiro. Eu posso perceber ou não, né? Algumas questões, alguns acontecimentos ficam muito mais fortes e aí eu vou batendo nessa tecla, e outros passam e eu não me apercebo disso, né? Não sei se eu consegui explicar bem a sincronicidade, se eu ajudei, se eu mais atrapalhei. Deu tudo certo, gente? Vou na vibe do quem cala consente, é isso? Porque é tão estranho falar aqui sozinha, né? Nossa, eu que gosto de falar com pessoas. Sofro um bocado, viu? Tá tudo bem? Então tá bom. Se tá tudo bem, né? Quero agradecer vocês por terem vindo até aqui. Eu acho que é muito legal falar de Jung, né? Sempre que eu puder, eu quero falar sobre, porque faz parte do meu dia a dia, faz todo sentido naquilo que eu acredito. Nunca vou ouvir falar nada que não faça sentido para mim, né? Tudo que eu só falo daquilo que eu acredito, daquilo que funciona pra mim. Pode ser que para outras pessoas não funcione. E isso e tá tudo bem quanto a isso, né? Porque como eu falei, a gente tem funcionamentos diferentes e que fica também a questão de em algum momento vir falar para vocês sobre os tipos psicológicos, que eu acho que é fundamental pra gente se perceber, né? E perceber a forma como a gente funciona, né? E perceber que não tem certo e não tem errado, só tem formas diferentes de se funcionar. Porque uma coisa se liga com a outra na teoria do Jung, não tem nada que é separado. Então, quando a gente fala da sincronicidade, da projeção, do autoconhecimento, as coisas acontecem simultaneamente nessa vida muito louca que a gente vive, né? Então, eu acho que é isso.
Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhuma colocação, a gente pode encerrar a live de hoje. Tudo bem? Bem, sendo assim, eu que agradeço vocês por terem vindo. E se precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, né? Eu tô aberta, eu gosto muito de falar sobre isso, então quando alguém me pergunta, eu fico feliz, né? Ainda mais na quarentena, quando a gente tem umas coisinhas poucas para fazer. Então, eu gosto bastante. Não tem problema, quem chegou no finalzinho, eu sempre salvo, se não ficar salvo no IGTV, eu subo ela pro YouTube. E compartilhem, mandem para quem vocês quiserem, quem vocês acharem que precisam conhecer um pouquinho da psicologia analítica. Fiquem à vontade, transmitir o conhecimento eu acho que é o mais importante. E quanto mais gente estiver trabalhando o autoconhecimento, vamos viver num mundo melhor do que a gente está vivendo hoje, né? Que tá bem complicado. Então, um beijo para vocês, boa noite. Precisando de alguma coisa, eu tô aqui. Tchau, tchau.